Olá, pessoal, olá a todos. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje, muito mesmo. Porque esse é um projeto que a gente já vem idealizando há muito tempo, né, Gabi? A gente já vem sonhando com um podcast para falar daquilo que a gente faz, do nosso cotidiano, dentro de trade marketing, de merchandising. E a gente tem muitas conversas assim nos bastidores, nas ações, nas campanhas, nos projetos dos nossos clientes. E a gente pensou exatamente sobre isso. Por que não trazer essas conversas que a gente tem nos bastidores, que são insights muito interessantes, são questões muito relevantes para agregar ao mercado e a outros, né, personagens desse segmento, desse setor? Por que não trazer isso a público? Falar um pouco o que a gente pensa, né, para outras pessoas, porque de repente tem outras pessoas que pensam como a gente também. E aí nasce o Bora Pro Ponto, que é o nosso podcast. Hoje é o primeiro episódio de estreia. E ficou muito bonito. Tá muito bonito, né? A arte é feita por Maria Clara. Vou fazer um adeno aqui. Maria Clara, que é nossa assistente de arte lá na agência. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Adeli Gonçalves, sou CEO e fundadora da agência Multi, que já está há 16 anos no mercado. Eu sou formada em marketing, tenho pós-graduação em neurociência e comportamento, tenho um mestrado em coach e gestão profissional e estou fazendo um doutorado em gestão de processos. Hoje nós vamos falar, o nosso primeiro episódio vai ser sobre trade marketing e comercial, que é uma relação às vezes meio tumultuada, meio complicada, e a gente quer falar um pouco mais sobre essa relação, onde as estratégias se encontram e se desencontram também. E para isso a gente trouxe o Rafael Coelho, que é comercial, ele é comercial, e temos aqui a Gabriela do Bem, que é coordenadora na agência Multi. Na agência Multi. E também tem toda a expertise, toda a experiência para agregar valor aqui ao nosso podcast. Rafael, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você, sobre sua experiência aí no comercial. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Me chamo Rafael Coelho, sou coordenador hoje da UOL Inglesa. Tenho formação em administração e também tenho um MBA em empreendedorismo. Atuo nessa área já tem 13 anos. Eu vim de uma carreira de empreendedor, muito por base no que eu tenho familiar, mas eu cheguei no momento da minha vida que eu quis diversificar e tive o convite de vir para a área comercial, onde eu já estou atuando há 13 anos. E hoje a gente está numa grande empresa, onde a gente tem grandes desafios. E eu acho assim, muito relevante esse tema, até porque a gente tem que estar em consonância, tanto comercial quanto trade marketing, para poder a gente seguir de mão dada e fazer com que o nosso negócio aconteça. Eu acho que tem que ter essa interação para poder a gente fazer e seguir os objetivos que cada um tem, mas que eles são entrelaçados. Sim, com certeza. E essa necessidade, essa vontade da gente nasce exatamente desse ponto, né? A agência, ela nasceu muito como um braço operacional. Então, a gente recebia muitas campanhas prontas que vinham de agências de São Paulo, tudo já extremamente formatado. E a gente só tinha que executar aquilo, operacionalizar aquilo. Então, a gente não participava dos processos de criação, de planejamento. E a gente não tinha contato com os departamentos comerciais que estavam ligados a essas marcas e que iam fazer essas campanhas. Então, normalmente, dava problema. Na maioria das vezes. Dava problema. Eram coisas do tipo, vamos, uma ação nacional, uma campanha nacional que foi planejada lá em São Paulo para, sei lá, 30 pontos de vendas no Rio de Janeiro e a gente vai ter que positivar um determinado material nas lojas, que é uma ilha e tal. E daí, primeira coisa, quando a gente chegava nas lojas... Não tinha tido uma visita técnica. Não tinha tido uma visita técnica. Segunda coisa, não tinha negociação. O gerente fazia, oi? Ação de quê? Era assim. Qual foi a estratégia? Mas o produto está em ruptura, como assim? O produto está em ruptura. O gerente não sabia, não tinha produto na loja. E pior, o material não cabia naquele PDV. Era um corredor desse tamanho para botar um display, uma ilha desse tamanho. Então, isso mostra um exemplo muito claro, assim, de uma falta de relação mesmo entre o trade e o comercial, principalmente, né? Porque como que o trade pode planejar uma ação sem um comercial estar envolvido? Sabe? Coisas desse tipo. Então, existe essa zona cinzenta aí na relação entre comercial e trade,
Mas eu queria que você falasse da sua experiência. Você já teve experiências nesse sentido? Você já teve questões relacionadas a esse encontro ou desencontro entre comercial e trade? Já sim. Eu posso falar até que eu nunca tive, na minha iniciação nessa área comercial, eu já tive em empresas que a gente não tinha nem o apoio de trade. Então, assim, era tudo por conta do comercial. O comercial, ele se envolvia em todas as partes. E a gente sabe que a gente tem um dinamismo muito grande para poder executar os KPIs que a empresa nos cobra. Mas falando hoje especificamente onde eu estou, a gente tem um grande apoio e isso ajuda muito a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. É claro que se exige muito numa negociação, quando a gente está na frente de um cliente importante, a gente ter os deterimentos da nossa rotina e do nosso planejamento. O planejamento junto com o trade, ele tem que estar em consonância, tem que estar de mão dada. Então, assim, eu hoje eu me planejo muito para com que a gente consiga executar dentro do próprio PDV o que a gente espera de crescimento. Claro, existe os entraves que o próprio player ele dá e a gente leva algumas boas práticas do trade. Isso é um dos fundamentos que eu uso hoje. Outra coisa que a gente tem que estar planejando é exatamente os objetivos de aumento de espaço. A gente sabe que não é fácil, é muito concorrido, não só a nossa empresa, mas a toda a nossa concorrência. É uma guerra. É uma guerra. Então, assim, o planejamento acho que é uma premissa fundamental. Sim. E claro que para a gente estar dentro de uma atuação de um cliente desse, eu acho que tem que existir primeiro uma conversa junto com o trade. Se hoje a gente tem uma parceria, a gente tem que entender quais são as dores que vocês estão tendo dentro da área de atuação, até porque também é uma cobrança que a gente faz, porque se não tem uma execução de excelência, a gente não consegue renovar um pedido de qualidade. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que ter essa mão e contramão para poder com que a gente consiga evoluir. Eu tenho essa premissa hoje, a gente tem que ter esse embasamento, mas assim, rotina pré-definida, com a execução de um bom planejamento, o trade e o comercial, eles andam da melhor forma possível. Acho que eu enxergo dessa maneira. Sim. Mas como você, como comercial, enxerga, assim, na prática, o papel do trade? Principalmente a gente fala trade, mas é porque trade é uma coisa muito ampla, né? Envolve uma série de outras coisas, mas sendo mais direto, falando mais em ponto de venda ali no dia a dia, no cotidiano, o merchandising, né? Como que você enxerga o papel do merchandising na concretização do seu negócio? Então, eu acho que o papel fundamental para o crescimento hoje das métricas que a gente tem é o papel do promotor em loja. O papel da exposição dos nossos produtos em loja. Como é que eu posso crescer dentro da loja se eu não tenho esse fundamento básico bem feito? Se eu não tenho esse primeiro momento, o simples bem feito? O promotor, a gente fala em qualquer empresa onde a gente passa, que ele é onde começa tudo. Se não tem uma execução, se a gente não dá ferramenta para poder ele executar da melhor forma possível, uma é a gente crescer como marca em exposição e outra o quanto a gente pode estar ganhando de share versus a nossa concorrência. Então, assim, se a gente não tiver essa premissa, se a gente não souber o comercial, eu acho que ele tem por obrigação ele fazer essa visita e saber quais são as dores que a pessoa está passando lá. Quais são as necessidades Sim. que ele tem para poder a gente fazer essa devolutiva para o comprador. Porque se o comprador também não sabe o que a gente passa dentro de loja, até porque ele tem N coisas para poder fazer, N Verdade. Indústrias para poder praticar, a gente não consegue evoluir. E eu sei que a prática fundamentada com exercício de divulgação, com exercício de exposição da nossa marca, é isso que traz alavanca de crescimento para dentro da área comercial. Você falou de duas coisas interessantes. Você falou de dores e de comprador. Eu acho que essas duas palavras se juntam, né? Perfeito. Porque eu acho que, enquanto comercial, já com pensamento comercial, existem dores também no processo de negociação ali, quando você está fechando venda direto com o comprador. O comprador
entende a importância do investimento de merchandising? Ou você acha que o comprador só pensa nas exposições como mais uma ferramenta de negociação, sabe? Porque tem isso, né? Eu não sei se a maioria das pessoas que estão ouvindo e vendo a gente sabem, mas boa parte dos espaços nos supermercados são negociados. Uma ponta de gôndola custa dinheiro. Uma ilha custa mais ainda. E espaço na gôndola negociado também custa. Então, a dúvida que a gente tem para você, enquanto comercial, é quais são as dificuldades que você acha ali na hora que você está negociando uma venda de fazer o comprador entender que é importante que se ele está comprando um determinado volume, ele precisa ter uma estratégia para escoar aquilo. Uma prática que me ajudou muito, eu tenho um grande player aqui do Rio de Janeiro, que fez com que eu ganhasse isso, foi exatamente o meu alinhamento com a promotoria que eu tinha em loja, o refinamento que a gente conseguiu dar com a linha de gestão da loja. O gerente da loja é um cara fundamental para que a gente consiga escalar isso até o comprador. Às vezes você chega no comprador, você faz todas essas ponderações, mas devido ao que ele enxerga de sistema, ele não tem essa visibilidade e autonomia de estar em loja o tempo todo para poder também ter essa visibilidade que a gente tem, o que o promotor tem. Então, assim, eu tinha um promotor, a gente precisava crescer em um determinado volume, nós conseguimos estruturar, planejado, o que a gente precisava dentro da própria loja. Um gerente nos apoiou, a gente conseguiu praticamente dobrar a exposição, a gente triplicou a venda num mês e eu não tinha negociado nada com o comprador. Sim. E quando eu cheguei no comprador e mostrei todo o exercício escalonado de trás para frente, sim, dentro do ponto principal, que é a área da venda, é onde a gente precisa fazer o exercício, foi muito mais prático, muito mais simples a gente conseguir evoluir nas negociações. Então, assim, eu tive um crescimento ao longo de 3 meses de mais de 600% naquela categoria, não levando a premissa no comprador para depois a gente descer, cascatear. Sim. Eu fiz o inverso. Você fez o processo ao contrário. Eu fiz o inverso. Né? Então, assim, a gente mostrou a necessidade, o gerente de loja comprou a ideia, até porque ele entendeu qual seria o raciocínio, e a gente depois escalonou isso, a própria loja respondeu. Não fui eu que fiz assim o esforço. Foi um planejamento lá onde eu peguei o melhor do que a gente tinha da merchandising, a melhor do que a gente tinha lá à disposição, com a excelência e a dedicação do promotor, e a gente conseguiu chegar lá na hora da compra, se concretizou de uma maneira muito mais simples. Sim. Às vezes a gente faz tanto esforço na hora da venda, tentando fazer essa exposição acontecer depois, que às vezes o inverso ele te traz uma harmonia muito melhor para você chegar lá e fazer o negócio. Muito interessante, é uma estratégia bem interessante. Você começar ao contrário e mostrar o resultado para a ponta, né? Para quem está lá, olha, eu fiz e funcionou. E aí, vamos fazer mais? Vamos... Abre agora a sua máquina e dá uma olhadinha naquela loja específica lá, o que a gente fez, se a gente pode replicar para as outras. E disparou a venda, coisa que não acontecia. Às vezes a pessoa que está comprando ela não acredita no potencial do reflexo da venda, mas o direcionamento, o posicionamento correto, a maneira que a gente faz, os pontos quentes que a gente pode atribuir, não só no ponto natural, fez toda a mudança. E assim, sem perda nenhuma e com a crescente na venda. Perfeito. Gabi, pensando do nosso lado, né? O comercial tem a cobrança incessante, basicamente, por metas, cumprimento de metas. Tem que vender, tem que vender, tem que vender. Da nossa parte, lá falando de ponto de venda, a nossa cobrança tem que expor, tem que expor, tem que expor. Sim. Tem que ter ponto extra. Cadê ponto extra? Cadê ponto extra? Quais são as nossas dores, Gabi? Por favor. Eu acho que o Rafael usou uma palavra que me fez refletir bastante sobre o nosso trabalho, que é o inverso. Muitas das vezes, nós recebemos as demandas, né? Depois que tudo já foi negociado, planejado comercialmente. Exato. Então, a gente não consegue planejar nem treinar a equipe para fazer uma execução perfeita no ponto de venda. Estar estruturado, Estar né? estruturado. A gente geralmente recebe as informações
depois que já aconteceu lá, tá abarrotado o estoque, agora a gente precisa fazer aquilo sair. Como? Se a gente não tinha se preparado para organizar o nosso ponto de venda para receber aquilo, o supervisor ir na loja negociar um espaço, Exato. um aumento, uma ponta de gôndola. E aí eu acho que é nessa dor que a gente fica sempre travado. Imagina o carro de Fórmula 1 entrar no box sem ser chamado. Exato. Todo mundo com o pneu. Aí ele entrou no box, mas eu não planejei nada. Aí sai todo mundo correndo agora para poder fazer. Isso aí. Tem que estar estruturado. É uma coisa que a gente cobra bastante, né? Tipo, avisa, vamos conversar sobre isso. Fechamos um volume X sei lá, do produto Y. E já a previsão de chegar na loja é entre quarta e quinta-feira. Mas isso não é para falar pra gente na terça. Não. É para falar na semana anterior, quando estiver fazendo a negociação. Porque aí sim a gente tem condição de chegar na loja e já começar a trabalhar o que vai ser feito com esse volume. Tem muitas nuances. Assim, premissa é, claro, planejar, estruturar, definiu. A gente traçou as métricas do que a gente quer fazer. Quais são as... Não é pegar num todo. Vamos dar estratégias específicas e gradualmente a gente vai fazendo as subdivisões. Mas uma coisa que acontece muito no comercial, que às vezes também não transparece para a área de trade marketing, eu fiz uma negociação, a compradora ela aderiu à ideia, tem a morosidade às vezes de liberar o pedido, a gente faz a contratação do ponto extra, o ponto extra é liberado, o produto ainda não chegou. Então, assim, às vezes não é nem por falta do planejamento, mas são áreas com deficiência. A gente sabe que nem todo mundo, às vezes, está preparado para poder fazer a execução da melhor forma possível. Verdade. Aí a gente fala, não, a gente tem que estar constantemente nos reciclando, até porque conhecimento, na minha opinião, não ocupa espaço. Então, quanto mais você tenta buscar para poder você botar isso em prática, Mas a gente também tem uma deficiência hoje muito grande na área comercial, e eu falo isso por parte da compra. Nem todos os compradores hoje aderem ao que você tem de novo. A gente vem estudando, a gente vem refinando. E eu sei que a área de trade marketing é uma das que mais investem nisso daí para poder estar se atualizando. O comercial na área, na reposição da venda, a gente que está lá como o cara que está levando o negócio, às vezes também tem muita dessa dificuldade. A morosidade de ter pessoas antigas, onde elas não têm essa atualização que a gente hoje tem, e por consequência, às vezes tem esses delays de atraso e às vezes não encaixa uma negociação, onde a gente às vezes está até estruturado, mas não acontece estruturado. É tipo, o cara tá lá nos anos 80 ainda em relação a negociação e a visão de mercado mesmo, né? Às vezes a visão é muito limitada realmente. E isso me remete a uma outra questão. É o quanto o varejo está preparado para isso tudo, né, que a gente está falando aqui. Porque a gente está falando do comercial, está falando do trade, está falando de agência, está falando de indústria. Mas quanto que o varejo está se preparando? Mas eu tenho visto bastante eventos, você tem várias feiras de varejo, tem muito investimento nisso, mas ainda encontramos pessoas ligadas ao processo que estão com a mentalidade lá em 1980 em relação a isso, né? E isso eu tenho certeza que é uma dificuldade enorme para vocês. Fora a inserção de novos produtos, né? São várias indústrias, vários produtos, várias inovações, e o espaço em gôndola é o mesmo. Exato. E aí é um outro ponto que a gente chega, que a gente tem que ter uma premissa do que a gente tem de melhor, tentar convencer a pessoa que está comprando o que hoje ela não tem de giro, que ela desse oportunidade a uma nova inserção. Mas está lá o Rafael e está lá outros Rafaéis fazendo o mesmo serviço. E assim, é aquele negócio. É você criar uma confiança junto com o comprador, é ele ter essa confiança de dar oportunidade para o seu trabalho, para poder com que a gente faça o exercício junto com o trade e mostrar que a gente tem efetividade para poder fazer o nosso negócio alavancar, independente da área que a gente esteja atuando. A gente sabe que na hora da venda, o tempo de vocês é mínimo, né? Tipo, fala, levanta e sai, que o comprador normalmente não tem muita nem paciência para ouvir. Mas você consegue, em alguns casos, quando você está ali no processo de negociação com o comprador, levar questões relacionadas, por exemplo, a posicionamento,
consegue fazer isso ou é muito difícil? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente aqui no Sul Fluminense que a gente estava muito ruim, muito mal posicionado. A gente tinha um atendimento via distribuidor e a gente tomou uma decisão que o próprio executivo da indústria, acompanhado do próprio distribuidor, que é o nosso parceiro, fizesse a visita conosco. E eu falei assim, cara, a gente precisa primeiro na loja dele. Vamos na loja dele, vamos fazer a visita. Hoje, se eu não me engano, ele tem 13 lojas na região. Vamos nas 3 principais. Hoje a gente sabe qual... Já estava estruturada a minha apresentação em relação ao que a gente tem de posicionamento da Nielsen. A gente já estava estruturado a apresentação em relação ao que a gente tem de posicionamento da Scantec. Foi feito um levantamento numa outra ferramenta que eu acho maravilhosa, que é o InfoPrice, para a gente saber a média de venda da nossa concorrência. Você foi munido de dados, né? Você foi com fatos. Tem que estar com estar assim, com número planejado, porque quando você chega na frente de alguém para negociar e você não se colocar no lugar dela com as perguntas que você poderia receber, você acaba, às vezes, perdendo força no que você está querendo implementar. Mas, assim, eu fui na loja, a gente fotografou tudo o que tinha lá. E na hora da apresentação, depois que eu fiz a minha apresentação para o cliente, eu mostrei quanto que eu sou representativo na região e quanto que eu estava representativo na loja. Olha o quanto você está deixando de perder de oportunidade em uma marca que te traz rentabilidade. E aí o dono do mercado falou assim, mas é isso mesmo? Eu falei assim, é isso mesmo. Você, não, a gente não pode estar desse jeito. Realmente o que você trouxe aqui, o embasamento que você trouxe, Rafael, é um reflexo da minha ineficiência. Não foi... Uau! Não foi... Reconheceu. Não foi assim, ele ter um cara que, assim, muito bem financeiramente e, assim, teve a humildade de falar que, realmente, eu não desqualifiquei o comprador. Deixei bem claro, não é desqualificando o comprador. Mas, às vezes, o comprador não tem a visibilidade que a gente tem e às vezes não tem informação também, até né? O próprio vendedor do distribuidor, ele não vai com a qualidade de serviço, também não descredibilizando ele como profissional, mas a gente traz muito mais embasado. Sim. Então, assim, contra os fatos e o argumento que eu trouxe, o nosso pedido triplicou. 2 meses depois, viramos líder novamente de categoria dentro do cliente. O resultado é a curto prazo, né? E assim, estruturou, aí a gente passa para vocês, agora é desse jeito, agora o nosso espaço voltou, agora a gente vai estar com a representatividade no PDV, com a força da marca que a gente tem. Sim, olha, a gente mudou o cenário, mas muda. Indo lá, fazendo essa primeira visita. E se tivesse que fazer qualquer consulta com o time, a gente faz, porque ele lá também, o promotor, o chefe de merchan, ele diz quais são as dores. A gente se municia de informação para poder a gente estar embasado lá, para poder falar com o que a gente precisa fazer. Sim. Esse realmente é o papel do vendedor, né? Ele precisa estar munido de informação, realmente, dados, e levar para o comprador da forma mais fácil possível para ele entender naquele tempo curto. Exatamente. Perfeito. Isso aí. O cenário e como você deseja estar lá e como ele pode crescer com o seu produto dentro do PDV dele. A nossa vida hoje se transformou num storytelling. Total. O tempo inteiro a gente tem que estar ali construindo narrativas que favoreçam o nosso pensamento. Perfeito. Que conduzam o pensamento do outro ao entendimento daquilo que a gente está querendo transmitir, né? Tudo processo de comunicação mesmo. E como você falou, é o papel do vendedor. Mas a gente encontra uma outra dor, um outro problema, que é uma visão bem diferente dessa que você tem, que é muito bom saber que existem comerciais que pensam como você. Mas existem comerciais que imputam toda essa responsabilidade no promotor, que é a parte mais fraca da relação, em todos os sentidos, né? É a parte mais fraca. Então, a gente já ouviu muito, não, mas isso aí é o promotor que tem que conquistar. Não, o promotor que tem que aumentar o espaço. O promotor que tem que ir com a pesquisa lá, mostrar o gerente. Eu acho que ele pode fazer isso também, né? Eu acho que um promotor qualificado, um promotor treinado, orientado e acho que a palavra é qualificado mesmo. E quem treina, às vezes, somos nós. A gente que tem que trazer toda se a empresa ela dá para a gente toda a qualificação de marca, o que a gente representa, quais são as nossas qualidades para poder municiar o promotor,
ele tá embasado para poder, quando ele estiver lá, ele também saber, ele ter a mesma resposta que a gente Porque tem. se esse conhecimento trava em você, não foi passado para... Tem Exatamente. que existir essa instrução. E até voltando um pouco, assim, eu não fui promotor. Quando eu entrei na área da comercial, eu não fui promotor. Mas eu sei, desde sempre, eu tive excelentes professores que falam assim, Rafael, começa ali. Você tem que estar junto com o cara lá. Você tem que aprender. Eu acho muito legal quando o cara começa como promotor e ele vem subindo carreira até chegar, se papai do céu permitir, uma diretoria de uma empresa, mas o cara entender o que funciona em cada área. Sim. O que ele precisa ter em cada área. E assim, é ele recebendo de outras áreas para poder que ele possa executar da melhor forma possível o serviço dele lá. É que o mercado mudou muito, muito mesmo. Você falou que você não foi promotor. Eu fui promotora, eu fui demonstradora. Eu comecei no mercado com 18, 19 anos como demonstradora. E naquela época, a profissão de promotor, principalmente promotor de merchandising, era muito valorizada. Eu tenho colegas daquela época que se tornaram diretores de grandes indústrias, mas a indústria investia no promotor. Eram promotores que faziam faculdade, eram promotores que eram bem melhor remunerados. Então, houve um pouco da banalização, na minha opinião, da função do promotor. E hoje a gente entra num assunto muito mais polêmico, com os promotores compartilhados, né? E isso, que aí vem do processo de banalização. Eu sei que um monte de agência aí vai dizer, louca, não faz isso, você é agência. Mas eu optei, enquanto agência, não trabalhar com promotores compartilhados. Porque eu acho que isso contribui para a banalização do trabalho do promotor, entendeu? Concordo, diminui a importância daquilo que está sendo feito ali. Você dá menos eficiência, porque... Eu tô lá, eu sou promotor, eu tenho 5 pastas diferentes, de repente eu tenho até uma predisposição para uma que é mais faz leve, não fica no aéreo. E aí acaba que ele desrespeita dentro do trabalho dele as outras que ele teria o mesmo nível de responsabilidade. Exatamente. E assim, não dá nem para julgar o cara, né? O cara tem 5 indústrias para cuidar, cada uma com 30 SKUs, sei lá, ou até mais. E aí tem um produto que é muito pesado, tem um produto que é mais leve. Ele vai, óbvio, para dar conta, para poder ele conseguir fazer. E tem um fator que eu acho que é primordial, isso para toda a área, que é o tempo. Exatamente. O tempo mal planejado, mal estruturado, ele não volta. Então, tudo que você faz, que você não usa o teu tempo da melhor forma, você acaba perdendo produtividade. Isso tanto na minha área comercial, quanto na área do trade, quanto o cara que está lá na peça fundamental, lá no início, lá. O tempo dele está sendo gerido da melhor forma? Exatamente. Porque o tempo não volta, né? E o trabalho do promotor não é abastecer, né? Somente abastecer. Ele vai negociar, ele vai conversar com o gerente, ele vai esperar a paleteira, ele vai... Enfim, tem 1000 coisas para ele fazer ali que ele precisa fazer essa gestão de tempo, realmente. E por mais que dê o tempo de frentear, por exemplo, no pior dos cenários, né? E o tempo do 360 na loja, de parar e conversar com o encarregado. Fazer relatórios. Fazer relatório. Enfim, eu acho que realmente desvaloriza ainda mais o profissional. Sim. E a marca, né? Sim. Então, Gente, é muito assunto que a gente tem para falar nesse podcast, nos milhares de episódios que vem pela frente. Nós estamos terminando o nosso tempo. Mas eu acho que foi muito legal. A gente trouxe assuntos muito relevantes. E eu acho que para quem está ouvindo, vão ter insights que vão ser bem interessantes também. Tanto do ponto de vista do comercial, como do ponto de vista da ponta lá do promotor que está fazendo o seu trabalho. Uma última ponderação que eu acho que vale muito em cima do assunto que a gente está falando aqui, uma palavra que também eu acho que ela tem que ser repetida, é a confiança. Então, tem que existir a confiança do comercial com o trade, com o marketing e vice-versa. O próprio promotor, ele tem que se sentir confortável quando vai alguém do comercial lá, de ele falar o que ele pensa, às vezes as ideias dele. Então, assim, eu acho que isso também é uma relação. A confiança dentro de um planejamento, dentro de uma rotina, faz com que a gente cresça. Perfeito. Então, vamos na base da confiança, do entendimento, vamos juntos nessa jornada aí. Que árdua. Rafael, muito obrigada. Gabi, obrigada. Obrigada a vocês. E aguardo todos vocês no próximo episódio do nosso podcast. Bora pro ponto. Até lá.